A palavra de hoje está lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25, que fala da cura de uma mulher enferma, uma mulher que sofria há muitos anos, a Bíblia fala 12 anos, um fluxo de sangue, que gastara todo o seu recurso e nada, nenhum êxito ela conseguiu. Então a gente vai ler Marcos capítulo 5, a partir do 25, que diz: grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem lhe fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a sua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Deus, ele tem ministrado uma palavra no meu coração em relação a esse texto, né? Nesta manhã o meu coração ele queimava sobre esta palavra. O interessante é que cada vez que nós lemos um texto, cada vez que nós meditamos na palavra de Deus, nós podemos fazer isso 10 vezes. E nas 10 vezes o Espírito Santo ele vai falar de uma maneira diferente ao nosso coração. Nunca vai ser da mesma forma. Então, nesta manhã foi algo diferente que Deus ele falou. Queridos, como esta mulher, quantas pessoas têm gastado todos os seus recursos humanos, tudo aquilo que tem usado todas as suas forças para resolverem os problemas da sua vida. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo em que o próprio Jesus ele disse que nós teríamos aflições. E às vezes nós tentamos resolver esses problemas que nós temos cotidiano na nossa vida, seja no trabalho, seja na família, né, seja no casamento, seja com o filho, seja problemas emocionais que têm, né, devastado a vida de muitas pessoas. Nós tentamos resolver com as nossas próprias forças, com os nossos recursos humanos. E vivemos anos e anos da nossa vida tentando resolver. E gastamos tudo que temos, todo o nosso tempo. Muitos gastam todo o seu dinheiro sem alcançar nenhum objetivo, sem ter êxito nenhum, porque estão tentando com as suas próprias forças, com a sua própria razão, com seus próprios recursos. Porque é verdade, queridos, que existem problemas que nós conseguimos resolver, mas existem situações na nossa vida que Deus ele tem que intervir, que Deus ele tem que entrar com providência, que Deus ele tem que entrar com o seu milagre, que Deus ele tem que entrar com a sua palavra. E os anos passam, né? E a nossa vida e a vida de muitas pessoas continuam a mesma coisa. Porque não despertam, não acordam para que, se elas já tentam, se elas já se esforçam, se elas já vivem dando murro em ponta de faca, como dizem um ditado por aí, e não resolvem nada e não conseguem nada. E Deus ele está dizendo: vinde a mim, venha até mim. A palavra do Senhor diz: todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Então reparem que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está aqui para nos ajudar. Ela está aqui para ajudar aqueles que precisam de uma solução para os seus problemas. Mas às vezes queremos a maneira mais fácil, queremos ir por um caminho mais fácil,
Não queremos, às vezes, engolir o nosso orgulho e dar o nosso braço a torcer, reconhecer que sozinho nós não podemos. Não queremos nos dobrar diante da palavra de Deus. Você quer ver um exemplo muito claro? É que as pessoas, muitas não se renderam ainda ou não se rendem a Jesus. Vivem uma vida miserável, vivem uma vida no pecado, uma vida de ilusão, tentando preencher a sua vida, o seu vazio, com os recursos humanos, com as coisas dessa terra, com os bens materiais. E elas são pessoas, queridos, infelizes. São pessoas que não encontraram Jesus, e esse é o motivo maior da sua infelicidade. Enquanto a palavra do Senhor ela diz que aqueles que têm Jesus, eles recebem esta paz que excede a todo entendimento, esta paz que o mundo não conhece. É isso que a palavra de Deus fala em relação à paz. E quando se fala em paz, nós podemos citar alegria, nós podemos citar felicidade, porque aquele que tem paz tem tudo isso na sua vida. Então Jesus, ele se apresenta, Deus, ele se apresenta, a palavra de Deus está aí para mudar a nossa vida, para fazer do ser humano uma nova criatura, para fazer do ser humano um ser completo, porque é impossível sermos completos, queridos, em qualquer área da nossa vida, se nós não tivermos o Senhor, se nós não tivermos Deus. Eu costumo dizer, é muito relevante, que quando Deus ele nos criou, ele nos formou a sua imagem e semelhança. E fazendo ali o homem, criando o homem do pó da terra, depois de fazê-lo, ele soprou em nós o fôlego de vida. Ou seja, a vida que nós temos dentro de nós, foi Deus quem nos deu. Foi Deus quem soprou. Ou seja, a vida de Deus, ela está em nós. Então, como que nós queremos, como que nós achamos que iremos ser completos, realizados, se nós não tivermos a presença de Deus? O ser humano, ele precisa acordar. O ser humano, ele precisa de Deus. Ele precisa andar com Deus. Ele precisa da companhia de Deus. Para todos aqueles que acreditam em Deus, ou até mesmo para aqueles que não acreditam, um dia vão cair em si, de que sozinhos eles não conseguem. De que sozinhos eles não conseguem solucionar os problemas da vida. Porque, queridos, assim como é um exemplo muito corriqueiro, mas eu vou te dar, assim como um eletrodoméstico, ele vem com um manual de instruções que você tem que ler para ver como funciona. O manual do ser humano é a Bíblia Sagrada. É através dela que você conhece a Deus, é através dela que você se conhece, é através dela que nós somos moldados, é através dela que nós nos conhecemos, que nós sabemos quem somos, para onde vamos e conseguimos viver enquanto estivermos nesse mundo. Então, enquanto ser humano, enquanto nós não acordarmos para isso, nós sempre estaremos sofrendo. Nós sempre estaremos em busca deste vazio, dessa resposta que nós buscamos, seja para a nossa vida, para a nossa existência ou para resolver os problemas da nossa vida. Então esse texto de Marcos, no capítulo 5, versículo 25, fomos até longe demais, né? Ele retrata exatamente disso, nos faz pensar sobre isso. Uma mulher que havia sofrendo há 12 anos, repare que são muitos anos deste problema de hemorragia, e gastou todos os seus recursos, ou seja, tudo o que ela podia fazer, ela fez para que ela encontrasse a cura, para que ela encontrasse o milagre, para que ela encontrasse a solução para o seu problema. Mas ela não conseguiu. Os recursos humanos não foi o suficiente para que ela conseguisse resolver o seu problema. E talvez seja essa a sua situação. Você tem tentado todos os recursos. E às vezes, querido, um médico ele consegue resolver o nosso problema, né? Se tratando às vezes até de um problema emocional, um psicólogo consegue resolver o seu problema. Um psiquiatra, ele consegue amenizar o seu problema com medicamentos, né? Porque o psiquiatra ele não vai curar, o remédio, a medicação não vai curar o seu problema, e sim amenizar a dor, amenizar os sintomas. É quando nós temos um problema na alma, quando nós temos um problema emocional,
geralmente é tratado com o psicólogo, porque ele fala e você conversa, você coloca para fora e você começa a se tratar. Eu te faço uma pergunta: quem melhor do que Jesus através da sua palavra? Quem melhor do que o Espírito Santo através dos seus conselhos, através do seu bálsamo, para nos curar, para nos trazer de volta, né, ao primeiro amor, à primeira essência, à forma como fomos criados. Querido, porque quando estamos com problema emocional, quando estamos passando momentos difíceis da nossa vida, o que causa isso a não ser os problemas da vida? Às vezes um luto, às vezes uma perda de alguém muito querido, não é verdade? Às vezes um problema sério que nós não conseguimos resolver, as ansiedades de conseguir ou não resolver os problemas da nossa vida, o medo, né, que causa a síndrome do pânico e muitos outros problemas. Nós vemos que o ser humano, ele, de tanto tentar e não conseguir, de tanto buscar o conselho, de tanto querer resolver os seus problemas sozinhos, a sua mente ela está bugando. A sua mente está entrando em parafuso, está aquecendo seus neurônios, só pode ser. E entra em colapso, querido. De tanto tentar, correndo atrás de coisas que às vezes não são para a nossa própria vida, gastando o nosso tempo, gastando a nossa vida, enquanto poderíamos estar vivendo a nossa vida segundo o propósito de Deus. E por aí vai. Então cada um de nós temos né, uma maneira de vermos as coisas, de solucionarmos os problemas, de enfrentarmos os problemas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, os conselhos de Deus, através da palavra dele, abrange todo ser humano, todas as pessoas. Então não existe problemas que Deus ele não possa resolver, que o Espírito Santo não possa resolver. Eu te faço uma pergunta, eu queria que você fosse sincero em relação a essa pergunta. Você acha que uma pessoa sendo cheia do Espírito Santo, uma pessoa com comunhão com Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias, uma pessoa que tem o seu coração na palavra, a sua mente em Deus, nas coisas de Deus, que entendeu o reino de Deus, quão difícil será para esta pessoa ter dificuldades em resolver os problemas da vida? Porque os problemas da vida, a solução dos problemas da nossa vida está em Deus. E uma vez que nós dobramos o nosso joelho, uma vez que nós falamos com Deus, uma vez que nós conversamos com Deus, Ele nos dá o recurso, Ele nos dá a solução, Ele nos dá o acalento, Ele nos dá o sossego da nossa alma, porque é isso que nós precisamos. Porque, querido, nós somos corpo, mas nós somos alma também. E todos esses sentimentos, tudo isso que nós sentimos, os problemas que passamos, eles atingem diretamente a nossa alma, né? A nossa mente. Então envolve diretamente tudo isso. E Deus, a palavra de Deus está aqui. Então quando nós temos o hábito de orarmos a Deus todos os dias, quando eu falo em orar a Deus, é falar com Deus. Assim como você fala com alguém, assim como você conversa com alguém, assim como você conta os seus problemas para alguém, você criar esse hábito de falar com Deus os seus problemas, contar para Deus as suas lutas, as suas dificuldades. Isso, querido, diariamente entregando a Deus e falando para Deus: Senhor, faça em mim a sua vontade, faça em mim o seu querer. Quando nós entendemos que nós não somos deste mundo, que a nossa vida, o nosso ser, a nossa alma, tudo que somos e tudo que temos pertence a Deus, nós cremos e entendemos que tudo isso está sendo cuidado por Ele, está sendo zelado por Ele. E eu te pergunto, você acha que Deus vai deixar que nós venhamos estar entrando em parafuso em relação aos nossos problemas? Você acha que Deus ele vai deixar, vai nos abandonar em relação aos nossos problemas, às nossas dificuldades, seja emocionais, seja físicas, seja espirituais, seja no casamento, enfim, os problemas que nós temos na vida? Vocês acham que Deus ele vai nos abandonar? Vocês acham que Deus ele vai nos deixar sozinhos, uma vez que nós entregamos e confiamos nele? Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia,
a gente vai ver e vai entender que todas as coisas, como a própria palavra diz, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E nós temos o hábito de entender que somente as coisas boas vão contribuir para o nosso bem. Somente as coisas que nos forem agradáveis, somente as coisas que nos trazem prazer, somente as coisas que nos trazem satisfação, somente as coisas boas aos nossos olhos. Querido, quando nós nos lançamos, quando nós confiamos em Deus, nós precisamos nos lançar por completo. Como nós vamos entender o coração de Deus? Como vamos entender a palavra de Deus? Como vamos entender o agir de Deus? Se nós só aceitarmos o bem de Deus e não a permissão do mal, quando Ele muitas das vezes nos lançar ou deixar que nos sobrevém. Então nós precisamos alcançar a maturidade. Nós precisamos alcançar este nível espiritual de entender que tudo vai contribuir para o nosso bem. Quando vierem as más notícias, quando vierem tempo difícil na nossa vida, nós precisamos entender que é o tempo de nós crescermos, que é o tempo de nós amadurecermos. Engraçado que são coisas que nós já sabemos, são coisas que você já ouviu, são coisas que nós já ouvimos e que precisamos estar repetindo sempre, para que não saia do nosso coração, porque para nós falarmos isso é fácil, mas para vivermos é difícil. Então precisamos estar sempre falando, para que possamos aprender de uma vez por todas, ou ir aprendendo sempre, todos os dias, e colocando em prática. Que vão vir momentos difíceis, e eles vão ter que ser vividos na nossa vida. Às vezes não queremos viver a dor, e a dor ela precisa ser vivida. E essa dor, quando não é vivida, causa problemas emocionais. É a maior causa de precisarmos, às vezes, de um psicólogo, de precisarmos, às vezes, de um medicamento, de um psiquiatra, porque não queremos viver a dor. Queremos estar sempre alegres. Queremos viver somente os momentos felizes da nossa vida e evitamos a dor. Então, tudo que nós passamos neste mundo é para ser vivido. As alegrias, as frustrações, as desilusões, os abandonos, as perdas, quando as pessoas nos tratam mal, são coisas que nós precisamos aprender a lidar. Aí eu te pergunto, você consegue lidar com isso sozinho? Estamos falando aqui de problemas emocionais, de problemas que atingem o nosso psicológico. Você consegue lidar com isso sozinho? Está mais que provado que não. Está mais que provado que não. Se você está passando por um momento difícil e você está suportando isso só, eu tenho certeza que uma hora você não vai aguentar, você vai arregar, você vai cair, você vai sofrer. E quando isso acontecer, você precisa estar com Deus. Você precisa ter a companhia de Deus. Você precisa andar com Deus. Você precisa conhecer a Deus, para que Ele seja o seu suporte, para que Ele seja o seu socorro, para que Ele seja aquele que vai estar do seu lado ali. Você precisa conhecê-lo. Então, querido, nós não podemos viver neste mundo sozinhos. Nós não conseguimos resolver os nossos problemas sozinhos. Você que está passando um momento difícil no seu casamento, no seu relacionamento, e você não está conseguindo resolver sozinho. Você não sabe o que fazer. Você está pensando já em se separar. Você já está pensando em abandonar. Aí quando você olha para o casamento, o que é o casamento? É uma instituição divina. Foi Deus quem criou o casamento. Aí você quer resolver o problema do seu casamento sozinho. Mas foi Deus quem fez o casamento. E Deus, ele tem como, ele nos ensina como resolver os problemas do nosso relacionamento, do nosso casamento, da nossa vida, né, amorosa. Está na palavra de Deus, a resposta está aqui. Mas você não dá o braço a torcer, você quer resolver sozinho. Você prefere separar, você prefere deixar, porque você não consegue resolver. Mas se você não consegue resolver, por que você não pede a ajuda de Deus? Já que foi Ele quem fez o casamento, que é uma instituição divina, por que você não se humilha e fala, meu Deus, eu estou com dificuldade no meu relacionamento, eu preciso de sabedoria, eu preciso que você me ensine, eu preciso que o Senhor me dê uma direção, a minha esposa está assim, o meu esposo está assim, desse jeito, desta forma.
Eu não estou entendendo mais, eu não consigo mais. Já fugiu do meu alcance. Por que você não pede ajuda? Por que você prefere desistir? Onde Deus ele fala, onde você ouviu quando você se casou, o que Deus uniu, não separe o homem, ou seja, não separe as circunstâncias, não separe os problemas. As diferenças não podem separar, porque vocês são uma só carne. Então reparem que a solução do problema está em Deus, está na palavra de Deus, estou recusando um montão de coisa que eu nem sei o que é, na verdade, na live. Então, me perdoem se eu estiver fazendo algo errado. Amém, queridos? Então, repare que nós não conseguimos fazer. Repare que a gente não consegue mais, mas continuamos nesse ciclo vicioso. Voltando para a palavra do texto, né? Esta mulher, ela tentou de várias formas, tentou com vários médicos, gastou todos os seus recursos, não conseguiu solucionar o seu problema. Mas ela, certamente, ela ouviu que Jesus ia passar por aquele lugar. E uma vez que ela ouviu que Jesus ia passar, ela simplesmente, ela não ouviu e deixou, será que vai resolver? Será que vai acontecer? Será? Não. Ela foi até onde Jesus estava. Ela superou os obstáculos que a cercavam para encontrar Jesus, para buscar a sua cura, para buscar o seu milagre. Então, o convite de Deus para você hoje é que você supere os seus problemas, é que você não fique parado, não fique prostrado, achando que o problema ele vai se resolver sozinho, por mais que muitas das vezes você tentou. E talvez você tenha procurado todos os recursos, só não procurou o recurso da palavra, o recurso de Deus. Você só não procurou o Senhor, a fonte, você ainda não buscou, você ainda não procurou. Tentou em tudo, qualquer lugar, mas na Bíblia, na palavra de Deus, em Deus você ainda não procurou a resposta, a solução para o seu problema. Talvez é isso que falta, talvez não, com certeza é isso que falta. Então, querido, não desista. Esqueça tudo que você sabe, esqueça tudo que você aprendeu, esqueça tudo que alguém falou para você. Esqueça tudo que você ouviu em relação ao evangelho que te frustrou, em relação a Deus que te frustrou. Há tantas pessoas que têm envergonhado e têm escandalizado o nome do Senhor, né, a palavra de Deus, e talvez você esteja desacreditado do evangelho, da Bíblia de Deus. Falou, Deus não existe. Deus é somente um conto. A Bíblia as pessoas usam para ganhar dinheiro, as pessoas usam para, sabe? Então, queridos, dê o braço a torcer. Se dê essa oportunidade de buscar a Deus. Se dê essa oportunidade de conhecer a Deus. Busque a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Fale com Deus. Quanto tempo você não fala com Deus? Quanto tempo você não tira um momento para falar com Deus? Você está tão envolvido com os seus problemas, com a sua vida, com a sua correria, que você esqueceu do seu Criador. Aquele que te criou, né? Ele te criou a sua imagem, ou seja, a imagem dele e a semelhança, e soprou em você o fôlego de vida. Foi ele quem te deu a vida. Foi ele quem te deu esta vida que você tem para viver. E você tem se esquecido dele. Você tem se esquecido de Deus. E você tem abandonado a Deus. Você tem abandonado o princípio. Você tem corrido atrás de coisas. Da sua subsistência, da sua sobrevivência. De tantas coisas. Que daqui a pouco você é tomado dessa terra e vai ficar aqui. E tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, como ela mesma disse, não passará. Então, Deus ele precisa ser o primeiro, querido. Não somente aquela questão de eu acredito em Deus. Eu creio muito em Deus. Deus vai me ajudar. Deus é tudo para mim. Mas que Deus é tudo para você, ou que Deus é tudo para nós, que nós não buscamos, que nós não nos consagramos a Ele, que nós não falamos com Ele, que nós passamos dias sem nos comunicar com Ele. Que Deus é esse que é tudo? Como que nós podemos dizer que acreditamos em Deus se nós vivemos a nossa própria vida como se Deus não existisse? Se nós não colocamos Deus na nossa vida, seja sincero comigo,
Ou seja sincero com você. Como podemos dizer que nós acreditamos em Deus dessa forma, meu querido e querida? Se nós não buscamos conhecê-lo, se nós não buscamos estar com Ele, se Deus ele está lá no céu e nós estamos aqui, enquanto Ele disse que estaria conosco, e nós temos a companhia do Espírito Santo. Quando Jesus ele foi para o Pai, ele disse: eu não vos deixarei só. Eu vou te deixar o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, ele está conosco, ele está em nós, ele habita em nós. E se você não sente ele em você, ele quer habitar em você, e você precisa senti-lo. E esse Espírito Santo, querido, que nos dá a certeza da nossa salvação. Como assim certeza da nossa salvação? É aquela certeza que você fala que eu não tenho certeza que eu vou para o céu. Eu não tenho certeza. Se eu morrer agora, eu não tenho certeza que eu vou para o céu. Ou talvez você tenha certeza que você vai para o céu porque você se acha bom. Ah, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, não bebo, não fumo, isso, aquilo. Aquela montão de coisa que também não tem nada a ver com salvação. Que a salvação é pela graça, não é pelos méritos, mas pela graça. Jesus ele escolheu nos dar, nos entregar a salvação, também não é por isso. Mas voltando em relação ao Espírito Santo, essa certeza que nós temos no nosso coração, que nós somos dele, que nós pertencemos a ele, que nós não somos desse mundo, que nós pertencemos ao céu, que nós estamos somente aqui de passagem. Agora você imagina alguém que tem certeza de tudo isso, está cheio, está, como Jesus fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Como pode alguém estar sobrecarregado? Ou seja, ele está carregado, mas está sobre ainda. É muita carga em cima dele ou dela. Como pode alguém estar assim, se essa pessoa ela tem o Espírito Santo? Se essa pessoa ela tem a presença de Deus na sua vida? Eu queria que você pensasse comigo. Será que é possível isso? Alguém que carrega Deus dentro dele. Alguém que carrega a presença de Deus dentro. A essência, o Espírito Santo. Que conhece a palavra. Que tem uma vida com Deus diária. Que todos os dias é tratado pelo Espírito Santo. Que todos os dias é visitado pelo Espírito Santo. Essa pessoa ela sente esse rio fluir dentro dela. Como ela pode estar sobrecarregada? Se todos os dias ela lança sobre o Senhor, lança sobre Ele todas as vossas ansiedades. Como diz a palavra dele, Ele tem cuidado de vós. Então, meu querido, é hora de nós acordarmos, despertarmos e tirarmos de nós esse peso. Se você está passando por um momento de enfermidade, já tentou de todas as formas, talvez seja Deus querendo realizar um milagre na sua vida, você precisa buscá-lo. Corra em busca do milagre, como aquela mulher fez, né? Como aquela mulher correu. Não prefira ficar ou andar, né? De mal a pior. De mal a pior. Era assim que essa mulher andava, a do fluxo de sangue. Indo de mal a pior. Ela não resolvia, ela não conseguia resolver. Ela só resolveu quando ela tomou a atitude de correr até Jesus, de enfrentar todos os obstáculos, todas as barreiras, de enfrentar a multidão. Talvez essa obstáculo na sua vida para você encontrar Deus, para resolver o seu problema, seja ele de qual natureza for, seja essa multidão que te oprime, ou que te comprime. Eu estava vendo o significado da palavra comprimindo. É isso que a multidão fazia com Jesus. É impedir de se manifestar, é reprimir, é refrear. Reparem, querido, que existem muitas pessoas que estão fazendo isso com Jesus. Estão comprimindo Jesus. Estão impedindo ele de se manifestar. Estão reprimindo, estão freando o milagre. Estão impedindo dele fazer o milagre na sua vida. Porque estão cheias de si. Estão cheias de pensamentos que os afastam de Deus. Às vezes, até a multidão tem se afastado de Deus. É por tantas coisas que você tem escutado. Você tem se afastado de Deus. Você tem estado longe de Deus. É muita coisa errada. Muita coisa errada que eu tenho ouvido. Queridos, tudo isso que você tem visto e ouvido em relação ao Evangelho, em relação a Jesus, em relação à sua palavra, em relação a Deus, não é culpa de Deus.
e sim dos homens que se perdem, homens perdidos. A própria palavra do Senhor, ela diz que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas, pessoas que usariam a própria a palavra dele, a palavra de Deus, para ganho próprio, para o seu bel prazer ou para se engrandecer. Então, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, para a essência da palavra de Deus. O motivo pelo qual, ou melhor, isso não é motivo de você não ir até Deus, de você não buscar a Deus. As pessoas que estão blasfemando ou dando mau testemunho de Deus em relação à salvação, ela é individual. Você não vai poder chegar diante daquele grande dia e dizer: ah, Senhor, eu não te procurei, eu não te aceitei, eu não aceitei a sua palavra, porque eu ouvia muita coisa em relação ao Evangelho. Muitas pessoas falavam mal, ou as pessoas escandalizavam muito. Isso não vai ser desculpa para você alcançar ou não a salvação naquele grande dia. Então, a salvação, ela é individual. Nós precisamos buscar a Deus, né? Buscar conhecer e prosseguir em conhecer. Então, queridos, não é dever do pastor, não é dever do bispo, não é dever daquele que prega a palavra estudar a palavra somente, ler a palavra, buscar conhecimento, não. O conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus é dever de todos. Então, se muitos têm sido enganados, é porque não buscam, é porque não conhecem a palavra de Deus, né? Não procuram, têm preguiça de ler, não se interessam para ler. Então repare que tem sempre um obstáculo, tem sempre uma barreira, tem sempre algo que nós não queremos fazer, que nós não queremos renunciar. Por que a sua vida não muda às vezes? Por que a minha vida não muda? Porque a gente quer sempre fazer a mesma coisa. Nós não queremos sair da zona de conforto, não queremos sair do nosso lar e ir a uma comunidade de fé ouvir uma palavra. Ah, para Deus está na minha casa, Deus está indo em todo lugar, não precisa eu sair daqui para a igreja, não. Quem sabe essa tem sido a sua desculpa. E assim você tem estado, e assim você tem vivido essa vida. Da forma como você quer, da maneira como você quer, com esses problemões que você tem, com essa vida que você tem, cheia de problemas que não conseguem resolver um atrás do outro. Porque você não muda de atitude, porque você não dá o braço a torcer, porque você está nesse ciclo vicioso. Está esperando o quê? Você me perdoe a ironia, mas o dezembro de novo para fazer novos propósitos, para traçar novas metas, enquanto a solução para o seu problema pode ser hoje. Enquanto você pode mudar de vida hoje, se você quiser. Hoje você pode ser curado. Hoje você pode ser restaurado. Hoje você pode ser liberto. Queridos, não há nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Existe um caminho que nós devemos trilhar para alcançarmos o milagre. E às vezes não queremos ir por este caminho. Achamos difícil demais. Estamos acomodados, não queremos pagar o preço da renúncia, o preço de mudarmos de atitude para alcançarmos determinado objetivo. Mas que agora existe impossível para Deus, isso não existe. Existe impossível para mim, existe impossível para você que está me ouvindo. Mas para Deus não há impossível. Se tudo que nós quisermos, tudo que nós almejarmos e estiver no coração de Deus para nós conseguirmos, se nós tivermos fé e determinação para conseguir, para correr atrás. Isso não é uma palavra de autoajuda que eu estou te dando. Isso é uma palavra de fé, uma palavra, é poder, é o evangelho de Deus. Então, depende de nós por quê? Porque a Bíblia ensina: chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Então repare que você não vai ficar sentado na cadeira ou sentado no seu sofá e eu creio em Deus, eu acredito em Deus, e Deus vai chegar lá e toma o seu milagre, toma a sua cura, e toma a sua libertação, e toma isso que você quer. Não é assim que funciona. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele disse: achegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós outros. Então nós precisamos ir a Deus.
Nós precisamos nos achegar a Deus assim como essa mulher fez. Ela não ficou sentada na casa dela, eu estou aqui morrendo, padecendo, querido, com hemorragia, tem ninguém para me ajudar. Deus ele vai me visitar aqui, vai me responder aqui, vai. Não, ela foi atrás, ela correu atrás do seu milagre e venceu os obstáculos. Venceu os obstáculos, querido, para encontrar o seu milagre. Então, se você quer mudança na sua vida, você precisa mudar. Se você quer que algo novo aconteça na sua vida, você precisa fazer algo novo. Você precisa mudar os seus costumes, você precisa mudar a sua rotina. Se você tem o hábito de acordar de manhã, não orar e não buscar a Deus, não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, se você quer que Deus ele seja o primeiro, quer receber a ajuda de Deus, os conselhos de Deus, quer que a vida de Deus esteja em você, quer que tudo seja melhor, eu vou usar essa palavra mais fácil, porque quando temos a companhia, quando temos a orientação, quando temos o conselho, quando temos a sabedoria, quando temos o discernimento, quando temos a voz de Deus dentro de nós, é mais fácil resolvermos, porque a palavra de Deus está em nós, os conselhos de Deus estão em nós. Então, se você não tem esse hábito, você precisa ter, de acordar pela manhã, orar a Deus, entregar o seu dia ao Senhor, ler a palavra, a Bíblia Sagrada, começa lendo por Provérbios, ali tem altos conselhos diários, cotidianos para a sua vida, e fala muito de sabedoria, você vai ver como a sua vida vai mudar, mas para que ela mude, você precisa mudar, para que ela mude, você precisa tomar uma decisão, você precisa se despertar desse sono. É igual, querido, uma pessoa que quer muitas vezes emagrecer e não muda os seus hábitos, e não muda a sua rotina. Ou seja, a pessoa que não quer emagrecer, ela está satisfeita com o seu corpo, ela está satisfeita com a sua saúde, enfim, está tudo bem, quer viver assim, mas aquele que está insatisfeito, aquele que quer mudar, aquele que quer dar um novo rumo para a sua vida, a palavra de Deus é para esses. Não é para aquele que não quer nada, não é para aquele que quer continuar da mesma forma, não é para aquele que dá para aguentar 10 anos, a vida é assim mesmo. Esta palavra é direcionada, a palavra de Deus é direcionada para aqueles que querem mudança, para aqueles que querem mudar. Então, se você tem o objetivo de emagrecer ou de melhorar a sua saúde, como que você vai querer melhorar? Vamos falar de corpo físico. Tendo os mesmos hábitos alimentares. Você não abre mão do doce, não abre mão do hambúrguer, não abre mão das frituras. E às vezes o médico até falou, o problema que você tem é porque você come muito óleo, é que você come muita fritura, você precisa comer mais salada, você precisa fazer mais isso. Então, a receita foi até te dada, você sabe até o que fazer, mas você acha muito bom, você acha muito gostoso, você acha maravilhoso demais e não quer abrir mão. Queridos, isso me faz pensar também até mesmo no pecado, porque o pecado ele não é ruim. O pecado é bom aos nossos olhos, é bom para a carne. É bom, senão não estaria tantas pessoas pecando aí, adulterando, fornicando, fazendo tantas coisas fora da vontade de Deus, que quando se a gente for entrar e falar em todas as áreas da vontade de Deus, vai ficar aqui o dia inteiro. Mas vamos abranger tudo, porque o pecado ele é bom. Então você quer abrir mão do pecado? Não. Mas se você quer ter uma vida na presença de Deus, você precisa abrir mão do pecado. Você precisa negar a sua carne, negar a si mesmo. Como Jesus disse, aquele que quer vir após mim, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Repare que o evangelho de Jesus é um evangelho de cruz. É o evangelho de renúncia. Aí o que tem acontecido no mundo atual? As pessoas têm buscado comunidades de fé que lhe ofereçam o conforto, que lhe ofereçam a tranquilidade. As pessoas fecham os olhos para a palavra de Deus e entram por essas comunidades de fé. E lá ficam adormecidos, ouvindo palavras que massageiam o seu próprio ego.
Mas quando a trombeta soar, quando a igreja for arrebatada, ou quando, se antes disso, você for tirado dessa terra, que a gente pode ser tirado através da morte, onde estará a sua alma? Onde estará a minha alma? Se a renúncia, se o evangelho de cruz não estiver sendo vivido na nossa vida, se nós não vivermos esse evangelho. Então é mais um alerta para que a gente acorde e desperte em relação a isso também. Onde você está, tem sido pregada a palavra? Onde você está, você tem sido confrontado pela palavra de Deus? Se não tem sido, querido, se você tem vivido da forma como você quer, esse é um falso evangelho que vai te levar à perdição eterna. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Agora, se você sai deste lugar onde você está quebrado, meu Deus, cheio de vergonha de você mesmo, se arrependendo dos seus pecados, esse é o evangelho de cruz. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, queridos, nós queremos estar no bem bom. Essa é a grande verdade. Mas, não fugindo do texto, que eu não consigo ficar nesse texto, que ele abrange tantas coisas, esta mulher, ela não ficou no bem bom. Ela correu atrás. Ela procurou. Ela se destacou da multidão. Ela não foi somente a multidão que estava comprimindo Jesus, mas ela foi alguém que enfrentou a multidão, os problemas. Ela foi o diferencial e tocou nas vestes de Jesus. É interessante que quando a palavra de Deus diz que a fé, ela sem obras, ela é morta. E ela verdadeiramente, queridos, ela é morta. Se a gente diz que tem fé e não mostra as obras para Deus ou para Jesus, nesse caso a mulher, que fé é essa? São apenas palavras ao vento. Então, quando nós dizemos que cremos em Deus, olha que coisa séria. A gente fala assim, ó, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Tá, eu creio em Deus. Se você crê em Deus, você precisa crer também que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a boca de Deus. É ela que fala sobre Deus. É lá que está escrito que Deus criou o céu, a terra, o mar. É lá que fala da existência de Deus. É lá que fala como Deus ele formou todas as coisas, como Deus ele age com o ser humano. O relacionamento de Deus e o ser humano. Então você precisa crer na palavra de Deus. Então se você crer em Deus, por que você não busca a palavra de Deus então? Então a partir do momento que nós fazemos isso, nada mais é que uma obra. Nada mais é que uma atitude que nós temos de que nós cremos em Deus. Se eu creio em Deus, eu preciso orar a Deus. Se eu creio em Deus, eu preciso buscar a face do meu Deus. Imagina você ter a companhia de Deus. Imagina você conhecer a Deus. Deus, estou falando de Deus. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que é insondável. Aquele que nenhum olho viu. Aquele que é acima de tudo, acima de todos. Aquele que você não consegue medir o seu poder, onisciente, onipotente, onisciente. Ele é fiel, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Príncipe da paz. Se você conhece a Deus, por que você não está vivendo esta paz? Fala para mim. Se você acredita em Deus, por que você não participa desta paz? Por que a sua vida é uma guerra? Por que a sua vida é uma peleja todos os dias? Por que você não tem paz em lugar nenhum? Por que você não tem paz no seu casamento? Por que você não tem paz no seu trabalho? Por que você não tem paz na sua vida? Por que você ainda não experimenta desta paz? Por que você olha muitas das vezes para a vida de alguém, você olha para a sua e tem essa comparação que as pessoas fazem? Fala, gente, eu tenho tanta coisa, o fulano não tem nada, eu vejo uma paz tão grande na vida daquela pessoa. Quem sabe o segredo dessa pessoa não seja Deus, mas não somente ela acredita em Deus, mas ela vive uma vida com Deus. Ela tem um relacionamento com Deus. Pensa comigo, você acha que Deus, você tendo Deus como amigo,
Você acha que Deus ele vai deixar você passar por apuros sem que Ele esteja junto, sem que Ele tenha um propósito nisso? Outra coisa, você acha que Deus ele vai permitir uma doença, uma adversidade na sua vida sem um propósito, sem que Ele esteja junto? Uma vez que Ele te conhece, uma vez que Ele é teu amigo, uma vez que Ele se importa, uma vez que Ele é o melhor pai que possa existir. Ele diz na sua palavra que nós, sendo mal, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Ele diz, quanto mais o vosso Pai Celestial, ou seja, quanto mais eu, que sou o seu Pai por excelência. Como você pode duvidar do meu poder, da minha ação na sua vida, se você me acompanha, se você está comigo? Então, querido, quando a gente fala que crer em Deus e acredita em Deus, quando a gente fala que tem fé, e a gente começa a entrar na palavra de Deus e a ver o que está escrito aqui, a gente vê que a gente não tem nada, que a gente precisa provar muita coisa para Deus, que a gente precisa viver muito a experiência, o convívio de uma vida com Deus, para que realmente a gente participe dos milagres cotidianos que Deus ele faz na nossa vida, e a gente veja quando Ele faz, a gente veja quando é Ele que está fazendo, porque Ele faz e às vezes nós não vemos também. Então, quando nós temos esse contato, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos realmente essa vivência, nós participamos dos milagres, nós participamos dos livramentos, nós participamos da cura, nós participamos da restauração, nós participamos daquilo que Deus ele está fazendo. Nós somos participantes, não somente ouvintes ou alguém que ouviu. Talvez somente alguém que ouviu, não somente ouvintes. Porque quando somos ouvintes, nós estamos ouvindo, mas às vezes ouvimos e estamos tão envolvidos com outras coisas que não ouvimos mais, ou que ouvimos uma vez por semana e não estamos mais ouvindo. Queridos, nós precisamos muito rever toda essa questão. Então, a nossa vida não vai mudar se a gente não mudar. A nossa vida não vai tomar um novo rumo se a gente não tomar um novo rumo. Então, enquanto nossos atos forem os mesmos, né, as nossas atitudes, os nossos problemas vão ser sempre os mesmos. Eu te apresento a palavra de Deus, eu te apresento Jesus. Aquele que mudou a minha vida. Aí se eu começar a falar muito, eu não vou me conter. Aquele que todos os dias muda a minha vida. Aquele que todos os dias me mostra algo novo. Aquele que todos os dias me revela algo novo. Aí eu falo de algo que eu não li. Aí eu não falo algo que alguém me disse. Eu falo de algo que eu vivo. De algo que eu vivo. Então, provai e vede que o Senhor, Ele é bom. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena renunciar ao pecado. Vale a pena negar a si mesmo. Para viver uma vida na presença de Deus. Talvez você fale assim, mas não é fácil. Quem disse que é fácil? Quem falou que é fácil? Se você me perguntar assim, Moisés, qual o segredo? Eu falo para você o segredo e eu quero que você guarde. O segredo é a persistência. O segredo é você não desistir. Você peca, o sangue de Jesus ele te cobre, você se arrepende e volta a ser limpo novamente. O pecado com o tempo passa a ser um acidente na nossa vida, você não quer mais pecar, você quer agradar a Deus. Você quer, sabe, o pecado ele te fere, o pecado ele fere a santidade de Deus que está em você. Então é algo que a gente vai conquistando e galgando, querido, conforme nós não desistimos. Então se você é dessas pessoas que desiste fácil, eu confesso para você uma coisa. De muitas coisas, de muitos objetivos materiais, às vezes eu desisto.
Às vezes são coisas que eu não quero para minha vida, e você também pode ser que tenha algo assim. Coisas que você não quer para sua vida e você desiste. Agora, da nossa vida com Deus, da comunhão com Deus, é como se você desistisse da sua vida. Você não pode desistir. Aí é uma questão de vida ou morte. E não é uma questão de vida ou morte física. É uma questão de vida ou morte eterna. Então é algo muito sério. Se eu te falasse assim, ó, existe alguma coisa que eu não posso jamais deixar de fazer, ou nunca mais deixar, ou nunca desistir, é da sua vida com Deus. É da sua, sabe, experiência, da sua santidade, é da sua busca pelo Senhor diária na sua vida. Disso você não pode desistir. Porque quando você desiste disso, é como se nada mais fizesse sentido. É como disso depende a sua vida inteira. A sua vida com Deus, querido, depende da sua vida inteira. Aí, quando a gente olha para o mundo, a gente vê que as pessoas têm invertido o papel. As pessoas correm atrás de esposa, de mulher, correm atrás de bens materiais, correm atrás de trabalho, correm atrás de faculdade, correm atrás de tudo que envolve a sua vida terrena. Mas a sua vida espiritual, ela é deixada de lado. A sua vida espiritual, ela é deixada em segundo, terceiro, quarto, último plano. Aí a gente olha para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, a gente perdeu tanto tempo, gastou tanto tempo correndo atrás das outras coisas, enquanto a primeira coisa que a gente devia buscar, a gente não buscou, que é a presença de Deus, que são os conselhos de Deus, que é a vida de Deus em nós, que é a companhia de Deus em nós, onde ele diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o ser humano se mata, se afadiga, e a Bíblia diz que tudo é vaidade. Em Provérbios, gasta todas as suas forças, toda a sua vida inteira, correndo atrás de um conforto, de uma casa, de um carro, de uma vida melhor aqui na terra, para no final das contas, depois de ter isso tudo, olhar para o lado e falar: meu Deus, eu tenho tudo isso, ainda assim não estou satisfeito, ainda falta alguma coisa. O que falta? O que será que falta? E você pergunta, e você se questiona: o que será que falta? O que será que falta? E a resposta está bem diante de você. E a resposta está dentro de você. A resposta é você. A resposta é você. A resposta é você. Porque você é uma resposta de Deus para você mesmo. Olha para você. Olha para suas mãos. Você é um milagre de Deus. Você é a obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima da criação de Deus. Foi Deus quem te fez. Foi Deus quem te formou. Foi Deus quem te criou a sua imagem e semelhança. Dentro de você está o fôlego de vida, está a vida de Deus. Ele soprou em você o seu espírito. Pare e pense um pouquinho. Você é muito especial, você é muito importante. E você quer se preencher com as coisas vazias desse mundo, onde nada disso é o suficiente, nada disso é importante. Ah, meu querido. Meu Deus, espera aí um pouquinho. Então nada disso é importante. Você é o mais importante. Você é o mais importante. A própria palavra de Deus diz que a vestimenta, aquilo que vestimos, não é mais importante que o corpo. Porque andais tão ansiosos com o que haveis de comer, vestir? Olhe para os lírios do campo, os pardais, os alimentos, eles não trabalham, mas eu cuido deles. Então esse é um pensamento que Deus ele quer que tenhamos em relação a Ele, em relação ao seu cuidado para com as nossas vidas, para comigo e para contigo. Então, querido, faça algo. Faça algo. Então, se existe algo que a gente precisa fazer hoje,
Eu escrevi tantas coisas aqui para ler, mas Deus ele vai mudando a palavra, o Espírito Santo vai falando de forma diferente. Se existe algo que nós precisamos fazer hoje para alcançarmos o nosso milagre, para alcançarmos o nosso objetivo, para termos soluções para os nossos problemas, seja ele material, físico, emocional, familiar, a solução para isso é: volte-se para Deus. Olhe para Deus. Busque a Deus. Mas não é buscar a Deus, Senhor, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Não. Uma constância em buscar. Uma constância em conhecer. Uma constância. Porque, queridos, eu falo para você, quanto tempo a gente lê a palavra de Deus? Quanto tempo a gente tem um interesse pela palavra de Deus? E até hoje nós aprendemos. Até hoje. Aí imagina você que já começou, ou que nem começou ainda a ler a Bíblia, ou não tem o hábito de ler. Então é inesgotável o conhecimento de Deus. É inesgotável. Quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, a gente vai ver aqui os conselhos para a nossa vida inteira. O milagre que você precisa está em Deus. O milagre, a cura que você precisa emocional está em Deus. Está em Deus. Se existe problema na sua vida, se existe algo que você não está conseguindo, a sua mente, eu não consigo alcançar, é porque você ainda não buscou a Deus da maneira e da forma como precisa. A gente precisa se debruçar. A gente precisa se lançar. A gente precisa gastar tempo com Deus. Como que você quer que Deus ele fale com você? Se você ora, ou você fala com Deus 1 minuto, ou você tem aquele ato, meu Deus, me ajuda, meu Deus, muito obrigado por isso, meu Deus. Você não é assim nem com um amigo que você conhece, você não é assim nem com um conhecido, com uma pessoa que você preza, você quer estar com ela, você quer se comunicar com ela, você quer estar do lado dela, você quer saber o que ela pensa, você quer saber o que ela acha. Agora, por que com Deus tem que ser diferente? O nosso relacionamento com Deus, querido, é pela fé. Nós não vemos, mas nós o sentimos, passamos a senti-lo enquanto nós o buscamos. Enquanto nós buscamos essa intimidade. Então, este é o conselho: busque a Deus intensamente. Busque na fonte. A solução do seu problema está em Deus. Seja ele qual for e de qual natureza for. Amém? Voltando ao texto, aquela mulher gastou todos os seus recursos. Quando nada mais dava solução, ela buscou ao Senhor. E talvez você esteja esperando chegar no fundo do poço. Não espere. Aproveite seu tempo. Busque logo a Deus antes que você chegue logo no fundo. Você fale assim, não tem mais solução. Agora eu vou buscar a Deus. Já se passou um montão de tempo e você já não viveu tantas coisas que poderiam viver. Tantos momentos com Deus que poderia ter vivido. Então, busque ao Senhor. Que assim como dele saiu virtude para aquela mulher, dele e da sua palavra vai sair virtude para você. Vai sair virtude, vai sair sabedoria da palavra de Deus para você. E você vai conhecer a Deus. E você vai ser abençoado. Você vai ser, vai ser participante dessa paz que excede a todo entendimento. Essa paz que o mundo não conhece. Porque não conhece a Deus. E só pode ter aqueles que buscam a Deus. Essa paz, que excede a todo entendimento. Amém? Eu quero parar por aqui, que a bateria do celular já está indo. Já está mais 1 hora de palavra. Não existe oração, querido, para que Deus ele faça algo na sua vida. Eu posso orar para que você tenha forças, para que Deus ele te levante, para que você tome atitude. Mas eu não vou orar e Deus ele vai fazer na sua vida. Deus ele pode curar você onde você está? Pode. Mas você tem que dar um passo, você tem que fazer alguma coisa. Esse passo precisa ser um passo de fé. E talvez seja algo que você já sabe o que fazer e você não faz. Então faça. Quer mudar? Faça o que precisa ser feito. Se você não fizer, nada vai mudar. Tá bom, querido? E tem coisas que é você que precisa fazer.
É você. Não é A, não é B, nem C. Você está esperando às vezes que os outros façam. Aquela mulher não esperou alguém lá pegar ela e levar até Jesus, não. Ela foi até Jesus. Correu. Tocou nele. Saiu virtude, foi curada. Então faça isso, que você vai ser abençoado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra que tem falado ao meu coração. E também tem falado ao coração de muitas pessoas. Que o Senhor possa, Deus, fortalecer essa pessoa a estar correndo atrás do seu milagre, a estar buscando a solução para os seus problemas. Meu Deus, dê a ela força. Joga por terra os bloqueios, ó Deus, as barreiras, tudo que impede, tudo que atrapalha dela de alcançar o seu milagre, a solução para o seu problema, seja de qual natureza for. Pai, em nome de Jesus, o que eu posso fazer é liberar agora, através do nome de Jesus, a cura, o milagre, a solução, a paz que excede a todo entendimento, a luz da palavra de Deus, não o que eu tenho, não o que eu posso, mas aquilo que Jesus pode fazer. Seja liberado, seja em nome de Jesus, para a sua vida, você que tem fé, você que crê no poder na unção de Deus. Receba em nome de Jesus aquilo que você precisa, o milagre que você precisa, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Obrigado você que me acompanhou até aqui, tá? Não sei quantas pessoas, mas que Deus ele possa continuar abençoando